Olá, dando continuidade ao projeto História Viva da Igreja Batista Alvorada, nós trouxemos hoje o pastor Paulo Seabra. Tem sido um prazer muito grande desenvolver esse projeto e hoje nós temos a alegria de ter o pastor Seabra conosco, dando continuidade a ele. Eu espero que vocês gostem da entrevista. Pastor Seabra, é um prazer falar com o senhor e também nós gostaríamos de agradecer pela sua disponibilidade em nos dar essa entrevista, fazer mais um relato, mais um registro da história da Igreja Alvorada. O senhor está num passado recente da nossa igreja, mas já faz parte dessa história e por isso é muito gratificante, muito prazeroso ouvi-lo, ver a sua versão sobre a história da igreja. Muito obrigado, Ruth. Para mim é uma honra e uma alegria estar presente aqui, participando desse conjunto de informações, dessas entrevistas, né? Tentando reconstruir um pouco da nossa história, que é tão inspirativa e tão cheia de grandes vitórias, né? Somos gratos a Deus por isso. Estou à disposição. Vamos conversar. Verdade, verdade. É uma bela história que nós temos para contar. Pastor, eu gostaria de iniciar a nossa entrevista lhe fazendo uma pergunta. Logo no início, na abertura, eu falei que a sua participação na nossa história é relativamente recente, né? Mas nós sabemos que a sua trajetória ministerial já cruzou em algum momento com a história da igreja, né? Que está completando seus 39 anos. O senhor podia contar um pouquinho sobre isso, falar um pouco sobre isso para a gente? Na verdade, antes de vir aqui para Fortaleza, eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e era secretário executivo. E houve aqui no estado do Ceará uma operação missionária chamada Transceará. E eu vim participar dessa operação missionária e encontrei muito com o pastor Geraldo Gosto, com o pastor Alad, com vários pastores, Lutero Williams, outros pastores na ocasião, que eram participantes aqui do trabalho no Ceará. Então, minha história está ligada, antes de eu vir para Fortaleza, à história do campo cearense. E já fazia parte do projeto do pastor Geraldo Gosto na expansão missionária. Então, eu estava naquele momento de começar a Igreja Alvorada também, a ideia de ter uma congregação, de desenvolver. É uma história antiga, né? Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu cheguei em 1984. Quer dizer, em 84 eu vim ser pastor aqui. E já encontrei, então, os irmãos aqui praticamente organizados, a congregação organizada, o trabalho já em franco desenvolvimento. De modo que nós nos organizamos aqui, desde aquele tempo eu tenho tido ligação com a igreja. Ligação com os pastores da igreja, por exemplo, o pastor Edson, que foi pastor na igreja, ele foi seminarista lá na primeira igreja batista. Ele foi enviado ao seminário no nosso pastorado lá. De modo que tem vinculações muito estreitas, né? O pastor Mecenas também, foi colega do Mecenas, né? Ajudei muito no ministério também no tempo dele. E assim, no tempo do Geraldo Gosto, nós estávamos sempre juntos. Agora que a minha história está ligada ao povo batista cearense e à Igreja Batista Alvorada pelas relações com as pessoas que trabalharam ali, que se dedicaram ali ao longo do período, né? Hoje eu estou aqui recentemente, desde 2017, né? Que foi Uhum. o início de setembro de 2017, eu comecei aqui a cooperar com a igreja nesse novo ministério que me coube realizar aqui em Fortaleza. Então, já é a sexta igreja pela qual eu passo nesse projeto também de ajudar, de cooperar, para que as igrejas cheguem a uma estabilidade, uma maturidade, para convidar o seu novo pastor e levar avante a obra do Senhor, né? Creio que é uma visão mais panorâmica, assim, né? Uhum. Realmente, todos eles, nas entrevistas que fizeram conosco, mencionaram com muito carinho o seu nome, e nós tivemos, né, realmente evidências da sua participação, dos momentos em que, de alguma forma ou de outra, né, a sua trajetória cruzou com a história da nossa igreja. E Deus, acho que já estava preparando, né, o caminho para chegar a esse momento onde o senhor está, que é justamente pastoreando a nossa igreja. Mas aí, falando um pouco sobre isso, como é que foi essa decisão? Você podia contar um pouquinho para a gente?
A nossa igreja estava alguns meses sem pastor, logo depois da saída do pastor Daniel, ficamos algum tempo ainda, né, na expectativa de que Deus mandasse o obreiro, mandasse, né, um servo dele para pastorear a igreja, e chegou o momento que o Senhor tomou essa decisão de estar conosco. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza, Ruth. Há muitos anos atrás, quando eu deixei de exercer o pastorado em tempo integral lá na Primeira Igreja Batista de Fortaleza, eu me coloquei à disposição da Convenção Batista Cearense, da CIBUC, né? Era a nossa convenção. E eu disse para os irmãos que eu estava disponível como servo de Deus, como pastor, como missionário que eu era no passado, né? Então, minha disposição era, se houver alguma igreja necessitando cooperação, e se a igreja entender que eu posso ajudar, eu estarei sempre à disposição, porque esse é o ministério que Deus colocou no meu coração. Então, quando uma igreja no estado passava por alguma dificuldade, alguma luta, sempre a CIBUC me ligava e perguntava se eu estava disposto, se eu estava disponível, e sempre estive. E não aconteceu diferente aí com a Igreja Alvorada. Até eu participei dos momentos mais difíceis da igreja, algumas rupturas que ocorreram, né? E eu sempre me preocupei muito, porque eu gosto muito da Igreja Alvorada, porque eu gosto da sua história. Ela nasceu na casa de um grande amigo meu, que era o nome dele agora, rapaz, me falha, marido da Luiz dona Correia, Cecília, né? como é O Luiz irmão Luiz Correia, Luiz Correia. Correia. Luiz Correia. Eu chamava o Luiz Correia da cabeça dura. Mas é um camarada muito jóia, muito amigo. Então a gente sempre teve esse relacionamento muito bom. E quando eu soube das dificuldades da igreja, inclusive quando veio o pessoal da Convenção Batista para conversar com a igreja, o Edgar Barreto, que era presidente da convenção, ele ficou hospedado na minha casa, a gente conversou bastante. E foi um momento muito bom que ele chegou, buscou uma conciliação, conseguiu, voltou, e a igreja teve seus altos e baixos, né? Mas depois o pastor foi embora, a igreja ficou sem um pastor, e também precisando arrumar algumas coisas internas, né? Algumas situações que ficaram pendentes. E aí, nesse contexto, acho que a igreja sentiu que precisava de uma ajuda da convenção, né? Da CIBUC, a qual ela estava indiretamente filiada e depois se filiou efetivamente. E a convenção, então, me pediu para vir lá e dar uma cooperação com a igreja. Então, eu já tinha no meu coração um amor pela igreja, eu já tinha um conhecimento do que tinha acontecido com a igreja. Mas eu vou lá ajudar, cooperar, né, o quanto for possível. E a igreja me convidou para ser assim um orientador espiritual, para ser o pregador lá. E então, o tanto que o pastorado até hoje de certo modo, um pastorado vago, né, porque a minha posição ali é um pastor interino, é um auxiliar, é um missionário da Convenção Batista lá, da CIBUC, né? Que está ajudando por um tempo. E eu me sinto muito honrado e muito feliz. E para mim é muito importante também, porque eu sempre gosto do pastorado, sempre gosto da pregação, sempre gosto de participar na expansão do reino. E a igreja me deu essa oportunidade também. Se por um lado eu estava cooperando com a igreja, por outro lado também a igreja coopera comigo no sentido de me dar a oportunidade de exercer o ministério, de exercer esse trabalho que eu considero que um trabalho que faz parte da minha vida, da minha vocação, do meu sentimento pastoral, né? Então, graças a Deus, estamos juntos nesse projeto aí, já vai completar 3 anos agora em setembro, né? Se não fosse a pandemia, eu acho que nós já estávamos bem mais adiantados, né? Já nas condições quase de ter um novo pastor e organizar, encaminhar. Mas creio que com esse recesso aí, talvez a gente tenha que fazer um retrocesso também e retomar de onde a gente parou lá atrás e reconstruir, né? De modo que eu estou muito feliz, muito, muito grato a Deus pela oportunidade de servir e a Convenção Batista Brasileira, a Convenção a CIBUC, né? Está também sempre acompanhando e eu presto relatório para eles do andamento do trabalho. De modo que nós estamos juntos fazendo um trabalho, eu acho que é de restauração, reconstrução. Já nem sei mais que tipo de trabalho, agora eu acho que é para ir para frente mesmo, né? É um trabalho de construção agora, né? Reconstrução já passou, restauração já passou, agora nós estamos juntos fazendo acontecer um novo tempo na vida da igreja, né? A igreja está uma bênção. Domingo à noite, com pandemia, com tudo, nós tivemos a celebração da ceia, foi algo maravilhoso.
a igreja estava Aham. bem frequentada. Eu acho que nós estamos retomando já, graças a Deus. Sou grato a Deus e aos irmãos da igreja por ter permitido que eu caminhe esse tempo com os irmãos. Mas o senhor é mais do que um colaborador, um cooperador, né, um pregador. Realmente o senhor tem sido o pastor da igreja. Esse é o sentimento, né, de todos, né, da membresia, da liderança. E dizer que essa admiração, esse carinho que o senhor falou em relação à igreja, também é uma admiração que já vem de muito tempo, né? Embora o senhor estivesse atuando em outras esferas dentro do campo cearense, mas a igreja sempre admirou, sempre respeitou o seu trabalho, sempre acompanhou. E não foi à toa que a gente recebeu muito bem aí né, a proposta do seu nome para estar conduzindo esse rebanho aí. Pode ter certeza disso, pastor, que para nós é uma alegria, uma felicidade tê-lo entre nós. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, né? O senhor assumiu a igreja e certamente havia muitos desafios, né? Como é que esses desafios foram enfrentados, estão sendo enfrentados, para nós chegarmos nesse momento que o senhor está falando agora, já um momento já que já não é mais de restauração, já é um momento de construção, de crescimento. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Quando eu cheguei, assim, a gente sempre se depara com algumas coisas, né? O meu sentimento era como é que eu posso ajudar esses irmãos a ter uma visão de igreja, uma visão do reino, que seja construtiva ao ponto de poder superar as divergências, as rupturas, aquilo que pudesse magoar o coração de A ou de B. A minha pretensão era ser um elemento de união, né? Eu gosto muito daquele versículo que diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu gosto muito desse versículo porque eu me entendo assim, uma pessoa que busca conciliação, que busca reconciliação, que busca aproximar as pessoas, que busca evitar o partidarismo, o sectarismo, essa coisa de grupo. Eu me distancio muito disso. Eu penso que a igreja é de Cristo, ele é o cabeça, nós somos corpo, eu sou parte do corpo, então eu entendo que nesse momento eu tenho uma responsabilidade num determinado segmento, mas amanhã pode ser diferente. Importante é que cada qual tenha o seu dom e cada qual exerça o seu dom e cada qual contribua da maneira que pode contribuir. É com esse espírito que eu cheguei lá na igreja, né? Olhando a igreja, tinha algumas coisas que era interessante a gente fazer, por exemplo, aquela parte lá de baixo que teve uma enchente, né? Molhou tudo e aquelas coisas estavam lá precisando de uma revisão, de uma limpeza geral, né? Então eu cheguei lá, me senti assim no compromisso de encabeçar aquilo ali junto com a irmã, se lembra? Vamos tirar isso aqui, vamos limpar esse negócio, vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Ajeitamos o poço de Jacó, ajeitamos aquele negócio, deu certo, recuperamos aquela água. Depois tínhamos que fazer um depósito para evitar que houvesse enchente novamente, e a gente foi atrás de encontrar um jeito, uma solução. Aí tinha falta d'água, precisava fazer uma cisterna, vamos fazer uma cisterna, vamos organizar. E, paralelamente a essas coisas, a gente ia pensando, vamos também organizar a vida da igreja, né? A comunhão dos irmãos, o ensino da palavra, o cuidado com a palavra, a preocupação de ensinar a palavra, não com prepotência ou com arrogância, mas com humildade mesmo, mas sabendo que na palavra é que está a solução das nossas vidas, é na palavra que está a inspiração da nossa vida, né? Então, desde que eu cheguei, sempre a minha preocupação foi como é que eu posso fazer a palavra de Deus ser clara, ser viva, ser eficaz, ser uma espada penetrante que traz compreensão, entendimento, que clareia a vida espiritual, que dá base, sustentação para a vida cristã, né? E esse é o trabalho que Deus colocou no meu coração e eu venho procurando fazer. E estou feliz porque cada dia que passa eu vejo frutos, eu vejo respostas, eu vejo a igreja crescendo, eu vejo a igreja se unindo. Eu não sinto que tenha grupos, eu não sinto que tenha divisão. Eu sinto que é um corpo saudável, um corpo amoroso, um corpo fiel à palavra, um corpo que busca aprimorar-se a cada dia,
um corpo assim acolhedor, pessoas que vêm de fora se sentem bem, não se sentem discriminadas de modo nenhum, se sentem incluídas. Então, eu acho que o trabalho está prosperando, né? Na verdade, eu pouco faço em função do todo. Eu faço uma parte importante, mas os irmãos são muito dedicados, a parte da direção da igreja, os líderes, os cooperadores, os professores. É um conjunto harmonioso, é um conjunto abençoado. O Alex veio nos ajudar também, está fazendo um trabalho muito bonito, está prosperando. Eu acho que nós estamos juntos. Esses 3 anos me mostraram tantas coisas boas e tantas oportunidades de superação. Acho que nós estamos no caminho certo. Se Deus permitir, logo, logo a igreja terá recuperado toda a sua pujança, todo o seu potencial e estará avançando e sendo uma referência importante na cidade. Esse é o meu modo de ver, né? Tá bom? Isso mesmo. Dentre tantas coisas, né, a restauração daquele espaço no subsolo foi realmente emblemático, né, para nesse período. Realmente foi É o sinal verdade. assim de uma retomada e a gente entrava no trabalho braçal, era, né, foi realmente muito importante aquele momento ali. Teve realmente uma união, né, nos preparando para a convenção, né, estadual que aconteceu É em verdade, 2018, recebendo, não, né? né? É. Nós recebemos a Bonito. convenção Aquele e foi um foi momento aquele lindo, né? esforço, foi um Foi um momento. momento bonito aquele ali, né? Trabalhamos muito antes e muito durante, É, realmente, para a honra e glória do Senhor, foi tudo bem, né? E realmente mostrou para a igreja a força, a capacidade que ela tem, né? Algo que a gente vem exatamente. experimentando ao longo da nossa história, né? Em toda a Amém. história da Igreja Alvorada, a gente vê esses desafios e essas vitórias, e a gente experimentou recentemente também isso. Então, eu acho que, de certa forma, fica esse aprendizado, né? Que nós temos a capacidade sempre, né, de retomar, de juntos, de realmente de fazer diferente e há diferença, né? Eu acho que essa lição foi muito É, importante para a gente nesse período aí. Eu queria ótimo. fazer mais uma pergunta para o senhor. O que é que o senhor vê hoje na igreja em termos assim de atributos, de capacidades, para que a igreja volte realmente a ser uma agência de Deus relevante? O senhor falou há pouco tempo, citou há pouco tempo isso aí do seu trabalho, né, do seu empenho nisso também, para que a igreja também reassuma esse papel, a pujança, né, como o senhor mesmo falou. O que é que nós temos que nos possibilita ou nos dá a expectativa de que a igreja realmente vai retomar esse lugar e realmente ser o que Deus espera que ela seja, essa agência, como eu já falei aqui, essa agência relevante do Reino de Deus aqui no estado do Ceará. Ô, Ruth, a primeira coisa que eu acho é que Deus ama essa igreja. Deus ele ama essa igreja, ele é cuidadoso com essa igreja. Ela já passou toda a sua história e essa história é evidência de que Deus tem um propósito para essa igreja, tem um plano para essa igreja. E eu me sinto participante desse momento histórico da igreja. Então, o primeiro ponto fica claro: Deus tem um propósito para essa igreja, Deus ama essa igreja. Segundo, Deus está colocando aí pessoas boas e nós temos muitas pessoas boas. Então, eu acho que a turma que hoje está na igreja, está junta aí, eu acho que é uma turma boa, um pessoal bom, de espírito bom, de sentimento bom, de solidariedade, de comunhão, de fraternidade. Então, eu penso que esses irmãos hoje são o patrimônio mais importante dessa igreja. Não é templo, não é espaço físico, isso tudo é muito bom e é importante, e é ótimo que a gente tenha. Mas mais importante são as pessoas que Deus está reunindo neste lugar. Pessoas que oram, pessoas que amam a palavra, pessoas que são responsáveis pelo conhecimento bíblico, pela doutrina, pela fundamentação bíblica, pela direção da igreja, pela gestão responsável, pelo cumprimento das responsabilidades fiscais, tributárias, trabalhistas, pela responsabilidade financeira. Eu acho que não, é um conjunto, mas esse conjunto está muito ligado às pessoas e à qualidade das pessoas que trabalham aí, que Deus está juntando neste lugar
para realizar um projeto fantástico. Acredito na vocação missionária dessa igreja. Desde que eu cheguei aí, eu tenho publicado alguma coisa no YouTube, tenho visto como estas mensagens têm chegado longe, e tudo isso acontece no cenário da igreja. Eu não faço nada fora do que acontece na igreja. Então, eu penso que Deus tem, de fato, uma vocação especial, um chamamento especial para essa igreja, na visão missionária, que é uma visão grande, é uma visão do tamanho do Brasil, do tamanho do mundo. Não é uma igreja pequena, com uma fronteira limitada, é uma igreja ampla, com uma visão ampla, com uma potencialidade gigante. Então, eu olho para essa igreja e louvo a Deus pelo pessoal que o Senhor está juntando aí, pelas vidas que Deus está trazendo para esse momento histórico da vida dessa igreja. Olhe para o sentimento de nobreza que existe. Olhe para os ministérios que são muito importantes, estão se organizando e se fundamentando cada vez mais. Nós temos o Ministério da Palavra, né, que eu tenho a honra de conduzir. Temos o Ministério de Louvor, que está com Alex também, está crescendo muito, está se desenvolvendo bem. Temos a reconstrução da escola dominical, novos professores chegando, trabalho infantil, berçário. Isso é muito importante. Temos uma gestão administrativa responsável, consequente, idônea, que faz um trabalho com muito critério, tanto os que são funcionários quanto os que são eleitos para cargos de mandato definido, né? Como é o seu caso, por exemplo. Eu me sinto muito honrado de trabalhar com você, sinto a sua força, a sua determinação, a sua segurança, né? Como sinto isso na maioria das pessoas com as quais eu tenho um relacionamento mais estreito. Nosso corpo diaconal, embora seja um corpo pequeno, mas é comprometido e busca realmente fazer o projeto de Deus acontecer. Né? Nós temos muitas dificuldades ainda, não quero dizer que nós somos perfeitos, e ai de nós se pensássemos assim. Nós somos um corpo em movimento, um corpo em crescimento, um corpo saudável, um corpo que busca maturidade, um corpo que vai encontrando o caminho no meio de uma sociedade que muitas vezes é refratária ao evangelho. Mas nós vamos encontrando o caminho. Então eu vejo, sinceramente, a igreja como um farol, como uma construtora de pontes para chegar aos lugares mais distantes. Eu vejo essa igreja como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E vejo as nossas vidas ali como instrumentos de Deus, para a gente fazer acontecer algo diferente, algo bonito, algo especial, algo espiritual, que impacte a vida das pessoas, que mude a vida das pessoas para melhor e que faça o reino de Deus se manifestar naquele lugar. Por isso que a gente adotou, ou readotou, ou realimentou o slogan, né? Que esse lugar tem que ser um lugar de bênção, né? A igreja tem que ser uma referência para a sociedade, onde Deus está agindo e onde algo especial está acontecendo, onde a bênção de Deus está se manifestando. É assim que eu vejo, essa é a minha esperança, esse é o meu compromisso, essa é a minha percepção de oportunidade, é desse modo que eu vejo a obra avançar. Eu sou grato a Deus por isso. Amém, amém por isso. Isso lembrou um aspecto importante também, né? A retomada desse lema da igreja, né? Lugar de bênção. Nunca deixou de ser o nosso lema, mas a gente ultimamente tem dado muita ênfase a ele, né? E realmente isso digamos assim, é um indicativo, né? Realmente do espírito que vem dominando a igreja, né? Da vontade, do propósito. Isso é muito importante, né? A gente resgatar essas coisas, nós temos resgatado história, nós temos resgatado espaços físicos, eu acho que tudo isso, esse conjunto todo, como o senhor fala, aí, realmente vai concorrer para essa melhor atuação, maior atuação também da igreja, né? E como o senhor falou, nós nunca estamos completos, nós estamos sempre seguindo, né, buscando o alvo, né? Mas nós sabemos que ainda tem muita caminhada pela frente. Mas temos a É, Deus, né, para nos ajudar, nos sustentar. Isso é razão de alegria, né, de gratidão a Deus.
Bom, pastor, está sendo muito bom conversar com o senhor, mas eu tenho que partir para a última pergunta. Infelizmente, a nossa entrevista, né, tem que ter uma conclusão. E a gente sempre tem terminado as entrevistas da seguinte forma, perguntando aos nossos entrevistados qual é a mensagem, ou com que palavras eles poderiam dirigir à igreja nesse período que estamos completando, né? Acabamos de completar, mas ainda estamos em época de celebração dos 39 anos da igreja. O que você poderia nos dizer sobre isso? Olha, Ruth, eu digo que esta igreja não está neste lugar por acaso. Ela é uma obra de Deus, ela é um projeto de Deus. E nós, crentes, chamados pelo Senhor para estarmos envolvidos nesta igreja neste tempo, não estamos aí por acaso. Nós estamos aí porque Deus tem um plano para esse projeto aí, que está no coração dele. Deus tem um projeto para essa igreja, tem um plano para esse local aí, para esse evento chamado Igreja Batista Alvorada. Então eu penso que nós temos que ter cada vez mais consciência disso, cada vez mais responsabilidade desse privilégio que o Senhor nos dá de nos unirmos aí em nome dele para realizar uma obra que venha dignificar, engrandecer o nome dele. Então a minha mensagem é aquela de Josué, né? Que nós estamos caminhando e o Senhor está nos dando lições, instruções pela palavra, está nos dizendo que temos que ser corajosos, determinados, que temos que olhar sempre em frente, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, temos que ser prudentes na condução das nossas vidas e temos que ter a certeza de que todo lugar que pisar a planta do nosso pé, dentro dos propósitos de Deus, Ele vai nos abençoar, vai nos prosperar, vai nos fazer uma igreja muito importante para cumprir o propósito dele na cidade de Fortaleza, no Brasil e no mundo. A nossa compreensão é que Deus tem um propósito especial para essa igreja e nos deu a honra de participarmos juntos na execução desse propósito. Nós cremos nisso, sim, com certeza. E eu aproveito para lançar o desafio. Quem acredita nisso também, nesse projeto, que junte-se a nós, não é mesmo, pastor? Com certeza, com certeza. Estamos ali para promover essa união, para promover esta conjunção de sentimentos, de emoções, de fé, de visões, para conduzir tudo isso a um projeto único que glorifique o nome do Senhor e que faça desta igreja, de fato, um lugar de bênçãos. Nunca um lugar de problema, nunca um lugar de dificuldade, nunca um lugar de falta de fé, nada. Um lugar de bênçãos, um lugar identificado com o reino de Deus e identificado como reino de Deus. Amém? Amém. Que seja assim. Que seja assim. Pastor, eu queria agradecer pela entrevista, não só pelo tempo que o senhor está disponibilizando para falar conosco, mas também pelas palavras, pelo incentivo, né? Pela motivação que o senhor transmitiu aqui. Já transmite dominicalmente, né? A cada culto, mas agora, nesse momento especial, para as pessoas que estão nos assistindo, né, os inscritos no nosso canal. Eu queria lhe agradecer muito por essa oportunidade de falar com o senhor nesse momento mais informal, de levar essa sua mensagem de otimismo para as pessoas que acompanham a igreja pelo canal do YouTube. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Um abraço grande para você e obrigado pelo companheirismo, pela cooperação, né? Pela intercooperação, né? Minha com você, você comigo e nós com a igreja como um todo, né? Vamos colocar sempre diante de Deus todo esse projeto em oração e sabendo que o Senhor tem todo o interesse em que ele dê certo e que ele seja um monumento para honrar, glorificar e dignificar o nome dele aqui na terra. Eu sou grato a Amém. Deus, um abraço a todos os irmãos que estão ouvindo, os que estão seguindo essas entrevistas. Importante é que esse otimismo não seja de um ou de outro, mas seja o otimismo do corpo de Cristo, chamada Igreja Batista Alvorada. Uma igreja otimista, uma igreja de fé, uma igreja confiante, uma igreja que vai avante porque acredita que o Senhor está na frente liderando. Amém.
Então, Amém? obrigada ao pastor, obrigada a vocês que acompanharam essa entrevista. Eu tenho certeza que vocês gostaram e e fica aqui o convite, né, para que você assista as próximas, porque o projeto História Viva da Igreja Batista Alvorada continua. Tchau, tchau.